Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Quando vocês querem, por exemplo, concluir ou completar qualquer coisa, por exemplo, vocês querem ir de férias, vocês vão planejar como é que vão para as férias. Que hotéis, que viagem, que caminho, que estrada, como é que vão de avião, vão de carro, ou seja, como for. Isto é um princípio básico. Quando você quer atingir uma certa meta, você precisa ter um plano de ação para chegar a essa meta. É simplesmente a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele decidiu ter filhos e filhas dele. E essa é a meta, é a visão, é o objetivo, é o resultado final que Deus quer. E para isso, ele teve que planejar um plano de ação para a humanidade, para nós. E por isso ele criou os mundos, o universo, e depois criou o homem e a mulher, está claro, e tem um plano de ação para a meta final ser seres que sejam filhos e filhas dele, com capacidade de governarem com ele, no reino dele, debaixo de Jesus Cristo. Digamos assim, através de Jesus Cristo, que é o mediador, que é o sumo sacerdote, que é o nosso Salvador, que é o autor, aquele que fez os vários actos debaixo da guia e da instrução e da direção e da vontade do Pai. Hoje em dia nós temos o que nós chamamos profecia. O que é profecia? Profecia é dizer em antemão o que vai acontecer. Por exemplo, quando você está a planejar para ir, por exemplo, de férias, quando você está a planejar isso, é como se você estivesse a profetizar que passos é que vai querer executar para chegar a essa meta. A profecia bíblica, são os passos que vão acontecer para chegarmos a essa meta. Através de acontecimentos mundiais, e isso é que é a profecia. E a profecia, por isso, nos dá uma confiança, uma esperança, porque sabemos que o que Deus promete e o que Ele quer fazer e qual é a sua vontade será feita. Porque Ele tem o poder e a capacidade de executar, de fazer a sua vontade, o seu desejo. E por isso Ele nos dá, digamos assim, este mapa de estrada para chegar, que nos mostra o que vai acontecer, ou as várias etapas nesta estrada, para chegarmos à meta. E parte dessa meta é que nós, como filhos e filhas dele, vamos ter digamos assim, duas responsabilidades importantes nesse reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que diz assim: E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O plano de Deus é que quer constituir de nós como reis e sacerdotes para reinar na terra. E para Deus é como se já tivesse acontecido. E por isso diz: os constituíste reino e sacerdotes. Através da Bíblia encontramos várias parábolas.
várias parábolas que temos que ser bons serventes ou serventes sábios. Serventes que hoje em dia estão a viver e a conduzir-se de uma maneira boa. Porquê? Porque se estamos a aprender a ser bons serventes, então estamos a aprender como ser esses reis e sacerdotes no mundo da manhã, porque seremos simplesmente reis e sacerdotes debaixo do grande rei que é Deus. E por isso seremos, digamos assim, os serventes dele, como reis debaixo dele, através de Jesus Cristo, que vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos então servir ao Pai. Tudo, ao fim de contas, para a honra e para a glória do Pai. Por isso, para sermos bons líderes amanhã, para sermos líderes sábios, precisamos de ser primeiro bons seguidores. Precisamos primeiro de ser bons seguidores. Porque um bom seguidor de Cristo vai imitar a Cristo e por isso vai aprender a ser um bom governante, carinhoso e amoroso como Cristo é. E por isso é que Cristo nos diz que devemos de ser bons discípulos, discípulos de Jesus Cristo. E então vejamos em Mateus, capítulo 28, ao fim da epístola do Evangelho de acordo com Mateus, Mateus 28, no versículo 19, diz, Mateus 28, versículo 19, diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não diz, fazei líderes, mas diz, fazei discípulos. Porque para sermos bons líderes, precisamos ser, primeiro, bons discípulos. Discípulos de Jesus Cristo. Em todas as nações. Que somos parte deste corpo espiritual de Cristo, dentro da família dele. E por isso é que somos batizados para dentro deste nome de Deus, que é o nome do Pai, que é Deus, que é o nome do Filho, que é o Filho de Deus, e que é o nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, pelo qual somos santificados após o batismo. E depois diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os discípulos são serventes, obedientes, fazendo as coisas certas. E para sermos bons líderes, precisamos ter o caráter, a capacidade de saber fazer o que é certo na hora certa. Precisamos ser discípulos sábios. Isto, ao fim de contas, é o que Deus quer para Ele ter no reino dele filhos e filhas sábias no reino de Deus. E desses princípios de sermos filhos e filhas sábias no reino de Deus, precisamos ter características de bons discípulos. As verdadeiras boas atitudes ou virtudes de um bom cristão. E essas são parte da primeira parte da mensagem, ou digamos assim, do sermão no monte de Jesus Cristo ao início do seu ministério. E isso vê-se em Mateus capítulo 5, começando do versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim, bem-aventurados os humildes, ou pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, os que se arrependem. Bem-aventurados os mansos, aqueles que têm a atitude mansa
de serem maleáveis, ensináveis, com humildade e com arrependimento. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus, porque são mansos, são ensináveis e por isso querem aprender a justiça de Deus. Depois, bem-aventurados misericordiosos, porque quando vemos a justiça de Deus, parte da justiça de Deus, parte das partes mais importantes da lei é a justiça, misericórdia e a fé. E por isso, quando vemos a justiça de Deus e nos arrependemos, para sermos perdoados, precisamos de perdoar a outros também. E por isso precisamos de ter esta atitude de misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, que somos puros no coração. Somos simplesmente, não somos hipócritas. Somos o que somos. Não estamos a pintar por fora uma coisa diferente do que somos por dentro. E bem-aventurados pacificadores, aqueles que fazem coisas que produzem paz e união. E esses, está claro, vão ser perseguidos. Esses vão ser perseguidos. Essas são as atitudes que são as grandes características de um verdadeiro discípulo cristão. Ou digamos assim, são as grandes características ou virtudes de um verdadeiro líder segundo Cristo. E por isso, quando vemos o plano de Deus e que há um mapa de estrada nesse plano de salvação para virmos a ser reis e sacerdotes no reino de Deus, e para isso precisamos aprender a ser discípulos e precisamos ter as próprias atitudes disso. Somos motivados a continuar a andar para a frente quando nos lembramos continuamente desta meta para sermos filhos e filhas de Deus. E por isso a profecia, isto é, o entendimento deste mapa de estrada, destas etapas neste caminho para alcançarmos a meta final, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, na fé de que vamos finalmente ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Nos dá esta ajuda em fé para chegarmos ao reino de Deus. E por isso, para sermos reis no reino de Deus, precisamos de entender que o reino de Deus tem um rei e reis, que é Deus, tem a estrutura governamental correta, tem as regras, as normas de vida, que são as leis de Deus, e que inclui a humanidade inteira. Inclui a humanidade inteira. Este reino vai abranger tudo. Mas como é que conseguimos pôr a profecia na perspectiva correta? Porque muitas pessoas apanham um bocadinho de profecia aqui, um bocadinho acolá, outro bocadinho noutro sítio, outro bocadinho noutro local, outro bocadinho aqui, e estão completamente confundidas. Por isso é importante termos assim, digamos assim, umas âncoras. É importante vermos o plano final, o caminho para esse plano, isso é o plano de salvação de Deus, o plano de Deus. Precisamos de entender o rolo ou o papel das várias nações, incluindo
das pessoas individualmente e como estão a ser afetadas pelas várias ideias mundiais e o papel dos vários governos mundiais. Esses são, digamos assim, 4 chaves identificadoras para entendermos bem a profecia bíblica. Porque se pusermos os vários pontos de profecia que possamos estudar aqui ou acolá, se pusermos debaixo desta linha do plano de salvação, que é descrita pelo sábado e pelos sábados, isto é, os dias santos de Deus, anuais, que é descrito pelo rolo das várias nações, o papel que as várias nações têm a cumprir, como, por exemplo, entendendo o papel de Israel e a identificação, por isso, de quem é Israel, e também entendermos o papel dos ensinamentos de Deus contra os ensinamentos do diabo através da Igreja de Deus ou das igrejas do mundo e, finalmente, entendermos o papel das várias nações principais que Deus nos identifica como as nações de valor particularmente importante na cumprição da profecia para o plano de salvação de Deus, que vão tomar certas decisões ou afetar as políticas mundiais de uma maneira importantíssima para afetar ou para concluir ou realizar a meta, que é o plano de salvação de Deus, que é ter filhos e filhas de Deus. E por isso vamos hoje ver essas quatro chaves identificadoras para podermos entender melhor profecias. Quando pessoas nos dão profecias, temos que ver como é que isso encaixa debaixo dessas chaves identificadoras. Então, claro, hoje estou a dar 4 a mais, mas estou simplesmente a sublinhar ou a marcar 4. E a primeira, como disse, é entendermos o plano de salvação de Deus. É importante entendermos o plano de salvação de Deus. Ora, sabemos que a meta é para sermos filhos e filhas de Deus. Mas qual é o plano? O plano de salvação de Deus é revelado a nós pelos dias santos de Deus. E nós temos um guia de estudo, o plano dos dias santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. Um guia de estudo bíblico para ajudar a você a entender melhor o plano de salvação. E vejamos onde é que isto começa. Começa no início, em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lê-se aí. Gênesis 1, versículo 6 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tanto o homem como a mulher são na imagem de Deus. E depois vemos que ao fim desse capítulo, diz no versículo 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Fisicamente, Deus fez o corpo humano, o homem e a mulher, em semelhança, numa imagem física a Deus. Assim ele fez o homem e a mulher. E ele disse: viu Deus tudo o que fizera, versículo 31, capítulo 1, e eis que era muito bom. Fisicamente, o corpo humano é perfeito. É perfeito. Quando somos saudáveis, é perfeito. E depois, diz no capítulo 2, começando no versículo 1, assim, pois, foram acabados
os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, ao fim de 6 dias, completou essa recriação física, da qual incluía o homem, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ora, Deus, como ser espiritual, não estava cansado, mas descansou, dando-nos aqui um exemplo de poder apreciar e dar tempo para apreciar a sua criação que tinha feita, com um significado espiritual ainda maior. Por isso, aqui vê-se que Deus descansou no 7º dia. O 7º dia representa, assim, o dia em que, fisicamente, tudo foi criado e completado. E então, fisicamente falando, ele descansou. Mas esse descanso, porque o sábado representa ou aponta para a criação física, mas esse descanso também aponta para algo no futuro. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. No 4º capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 4, começando no versículo 1. Temamos, portanto, que se nos deixar a promessa de entrar no descanso de Deus, sucede a parecer que algum de vós tenha falhado. Sim, temos uma promessa de entrar no descanso de Deus. Ora, se há uma promessa é porque ainda não entramos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, isto é, com os israelitas do Antigo Testamento, mas a palavra que ouviram não nos aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entramos neste descanso. Por isso está a falar de um descanso que entramos, mas ainda que vamos entrar, porque veja assim, conforme Deus tem dito, ainda jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, que vamos ler em Gênesis capítulo 2, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Isso é em Salmos 95, também no Antigo Testamento. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, nesse descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determinado certo dia, hoje, falando por David, muito tempo depois, falou David, segundo antes fora declarado, disse, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não fiquem cegos, não deixem o vosso coração ficar duro. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Se Josué tivesse dado esse descanso, quando depois de Moisés, Josué veio, eles foram para a terra prometida, se de facto tivessem tido esse descanso na terra prometida, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Vê-se então que esse descanso do 7º dia tem um significado espiritual adicional, porque é um descanso que os israelitas eram para ter na terra prometida, mas que não acabaram por ter. Então esse descanso ainda é por vir. Por isso é que diz, portanto, versículo 9, resta um repouso
ou um repouso sabático, ou como diz em grego, um sabatismo. Isto é um descanso de sábado para o povo de Deus. Por isso resta ainda um descanso do sábado. Ora, sim, a profecia também é dupla, e aqui está a falar que descansamos no sábado, e esse sábado continua a existir e é válido para nós, mas o ponto espiritual aqui é que há um descanso, tal como para os israelitas havia um descanso para irem para a terra prometida, para nós ainda há um descanso para entrarmos na terra prometida. Esse descanso de sábado, que é no mundo da manhã, que é no reino de Deus, que é quando viermos a ser completados, a criação espiritual for completada ao fim destes, digamos assim, 7 dias de significado espiritual, destes 6 dias, no 7º dia, no milénio, no 7º milénio, então seria completado este descanso espiritual. Mas completado não é bem a palavra correta, porque além do milénio ser esse descanso, essa terra prometida para as pessoas que estão a viver, o descanso final é quando viermos a ser seres espirituais. Aqueles que foram ressuscitados à vinda de Cristo receberão isso à vinda de Cristo. Mas os outros que forem ressuscitados só 1000 anos depois terão a oportunidade de ser julgados para receberem esse descanso mais tarde. Mas o que estamos aqui a falar é que o plano de Deus aponta para um descanso sabático. Esse descanso de sábado representa a completação, a finalidade, o final da criação espiritual, tal como o final da criação física foi representada pelo sábado, o final da criação espiritual vai ser o sábado espiritual, o descanso espiritual, vai ser quando nós formos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E isso é que é descrito no significado dos 7 dias santos de Deus. Esses 7 dias santos são descritos em Levíticos 23. Em Levíticos 23, e vejamos lá brevemente, Levíticos 23. E, começando no versículo 4, diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Isto é, os dias santos, em que se tem que convocar, se tem de reunir como membros da Igreja de Deus, que proclamareis no seu tempo determinado. E depois começa a descrever estas festas. A primeira, que é no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A primeira festa, mas não diz que este é um dia santo. Depois, no versículo 6, diz: aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, que é o dia 15, tereis santa convocação. E no versículo 8 diz: mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia, que será então o dia 21, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Por isso, no primeiro dia e no 7º dia dos pães asmos, são dias de santa convocação, são dias santos, para não fazerem nenhuma obra servil. Vê-se aqui que estes dias, ainda aqui em Levíticos, não refere a eles como sábados, como dias de descanso. Porquê? Porque ainda não são o descanso final. São caminhos na preparação para chegarmos ao descanso final espiritual. Não estou a dizer que não sejam sábados, mas estou a referir aqui que são dias de santa convocação, mas aqui em Levíticos 23 não os chama
de sábados. Vejamos também, por exemplo, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que está descrito aqui, por exemplo, no versículo 15, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 sábados ou 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, isto é o 7º sábado semanal, contareis 50 dias. E depois, um bocadinho mais adiante, vem no versículo 21. Diz assim, no mesmo dia se proclamará, tereis santa convocação. Será um dia santo. Este é o 3º dia santo nestes planos. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as orações, as vossas moradas e pelas vossas gerações. Estes dias são dias santos, mas ainda não são, digamos assim, parte da fase final da completação espiritual que representam aquele sábado espiritual de descanso espiritual. Esse descanso que é para vir, como lemos em Hebreus 4, versículo 9. Esse milénio, esse reino, em que o reino de Deus vai reinar na terra, em que nós vamos ser reis e sacerdotes, seres espirituais a governar, isto é, nós então teremos recebido, digamos assim, esse descanso. Isso é simbolizado pelo dia das trombetas. E o dia das trombetas está em Levíticos 23, versículo 24, diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene. Descanso solene. Em hebraico diz sabaton. Tereis um descanso solene. Memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Aqui fala como um sábado, porque aponta para este significado deste descanso que é representado por nós, aqueles que são as primícias, os primeiros frutos, receberem então o descanso. Esse descanso, porque esses então estarão na terra prometida deles, que é o reino de Deus. Vejam também, um bocadinho mais adiante, no versículo 27, quando fala acerca do dia de expiação, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 32, sábado de descanso. Uma vez mais, descanso solene. Uma vez mais, este descanso solene, este hebraico sabaton, é mencionado. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Isto é de pôr do sol a pôr do sol, do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. E por isso vê-se que os dias de Deus são observados de pôr do sol a pôr do sol, da maneira que Deus conta. Mas vê-se aqui que este também é um descanso solene, que aponta para este descanso solene que haverá, porque Satanás será eliminado, será posto de fora e vai haver um descanso solene. E por isso o jubileu pode agora ser iniciado. Haverá liberdade na terra, como lê em 2 capítulos mais à frente, no capítulo 25, fala acerca do ano do jubileu. O ano de jubileu. E nesse ano de jubileu é um ano de descanso. Vê-se o ano de descanso de 7 em 7 anos, mas vê-se o ano de jubileu também, que representa um descanso que será declarado. Por isso vemos aqui que estes dias das festas santas de Deus representam ou apontam para o plano de salvação de Deus, em que apontam para um descanso final. E a parte final deste descanso está na festa de tabernáculos e no 8º dia, que lemos isso no versículo 39 de Levíticos 23,
Versículo 39 diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene, sabatona. E por isso esses apontam a festa de tabernáculos para o milénio, em que haverá um descanso na terra, porque os primeiros frutos, as primícias, vão reinar como reis e sacerdotes, e representa também o 8º dia, que é a segunda ressurreição, 1000 anos depois, em que haverá o julgamento do trono branco, e ao fim disso as pessoas vão ser julgadas de acordo com as suas obras, e ao fim desse período de julgamento entrarão também nesse descanso solene. E por isso, queridos irmãos, quando queremos entender a profecia, precisamos de entender esta perspectiva do plano de Deus, do plano de salvação, que é explicada pelos dias santos. E por isso, queridos irmãos, recomendo que estudem a Bíblia com a ajuda deste guia de estudo bíblico para entenderem o significado do plano de salvação de Deus. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque parte desse plano, para entendermos, precisamos de entender como Deus vai usar as várias nações. E uma das nações que ele vai usar é Israel. Ora, muitas pessoas pensam, oh não, o Israel da antiguidade foi rejeitado e agora são os cristãos, em vez disso. Mas não, o Israel da antiguidade não foi rejeitado. Vejamos, por exemplo, em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, versículo 11. Diz assim: porque para com Deus não há acessão de pessoas. Deus não discrimina as pessoas. Seja desta raça ou daquela raça, para Deus todos são iguais. Judeus ou gentios, todos são iguais. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Deus vai ser justo, vai julgar as pessoas conforme eles sabem. Depois continua a dizer aqui, a falar acerca dos princípios, de vários princípios importantes, mas quero ressaltar simplesmente alguns pontos. É que Deus não mostra favoritismo. Todas as pessoas vão ser tratadas justamente. Porque, ao fim de contas, Ele quer que todas as pessoas, sejam judeus ou gentios, sejam filhos e filhas de Deus, sem favoritismo. Vejam neste mesmo capítulo, ao início deste capítulo, começando no versículo 1, portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Pois tu também és um pecador, estás a dizer mal às outras pessoas, mas tu próprio também pecas. Bem sabemos que o juízo de Deus, diz no versículo 2, é segundo a verdade, contra os que praticam todas tais coisas. Por isso, Deus vai julgar com verdade. Vai ser a verdade. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância de Deus e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Queridos irmãos, aqui está um grande princípio. Deus tem muita paciência conosco. Deus tem muita paciência conosco. Mais paciência que nós temos com outras pessoas. E temos que aprender dele. E por isso, Deus quer que todas as pessoas se arrependam. Ele quer dar espaço, quer dar tempo para as pessoas se arrependerem. Quer dar toda a oportunidade possível para as pessoas se arrependerem.
E por isso, porque Deus não demonstra favoritismo, não há acessão de pessoas com Deus, porque Deus quer que todas as pessoas se arrependem. Então o que é que se passa com Israel? Deus rejeitou Israel? Não. Vejam então em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ler então no versículo 1. Diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, Israel? E, queridos irmãos, quando estou a falar de Israel, não estou só a falar dos judeus, que é uma das 12 tribos. Estou a falar de Israel, que são as 12 tribos. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Sim, Deus conheceu este povo e eles foram desobedientes e estão a ser castigados, mas não os rejeitou. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, vocês sabem da história de Elias? E Elias disse, olha, eu sou o único profeta porque todos os outros foram mortos. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Ora que lhe disse, porém, a resposta divina. O que é que Deus respondeu a Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Deus não rejeitou o seu povo, mas há um remanescente com quem ele está a trabalhar agora, os seus eleitos. Os outros têm o coração endurecido. Isto é, tão cegos. Veja aqui no versículo 7. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. Quer dizer, os eleitos conseguiram e os israelitas não. Diz assim, e os mais foram endurecidos. Foram endurecidos. Entendemos isto? Foram endurecidos. Não diz que se endureceram a si próprios. Foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Estão cegos, estão surdos. Deus endureceu os olhos deles. Vejamos no versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Deus os fez endurecidos para os castigar, para estarem perdidos, para serem rejeitados? Porque a pergunta aqui no versículo 1 era, rejeitou Deus o seu povo? E assim, no versículo 11, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão vem a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Entendem? Estas pessoas no Antigo Testamento, no deserto, que foram desobedientes, estavam endurecidos para os fazerem ciumentos. Então, vai haver uma oportunidade para eles? Vai. Esse é o julgamento do trono branco. É a segunda ressurreição. E precisamos de entender o plano de salvação de Deus que vem pelo conhecimento dos santos de Deus para começarmos a entender esta parte da profecia. Senão, estamos todos confusos. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, que ainda virá na segunda ressurreição. E continuando então no versículo 24, diz assim, pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira,
Isto é, se os gentios foram tirados desta má árvore e foram postos numa boa árvore, na oliveira de Deus, enquanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Os israelitas ficaram endurecidos e que parecem que morreram. Sim, morreram temporariamente, mas na ressurreição serão enxertados na oliveira natural. Há um grande entendimento aqui profético. Profético. Versículo 25. Por não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Isto é um mistério que muitos de vocês não entendem. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte aos israelitas, a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, na plenitude dos tempos, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Queridos irmãos, isto é uma profecia. Uma profecia do grande trono branco, do julgamento do grande trono branco, que muitas pessoas nem começam a entender. Porque Deus mantém as suas promessas e vai se manter fiel às suas promessas. E por isso, para eles, há uma esperança. Há uma esperança. E por isso é que se lê aqui, em Romanos 11, versículo 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Queridos irmãos, há um grande plano de salvação. Vejam, por exemplo, aqui em... Vejamos em... Deixa cá ver. Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Versículo 21 e 22. Diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente. Está a falar aqui dos israelitas, que vão ser ressuscitados e vão dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente. Queridos irmãos, Deus não rejeitou a Israel. Há um plano de salvação para todos. Vejam comigo de volta aqui a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há acepção de pessoas, não há discriminação. Deus não prefere um ao outro, simplesmente Deus decidiu trabalhar com uma pessoa primeiro e com outra depois. Mas todos vão ter a oportunidade. Todos. Cada um na sua ordem. É o que se diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 22 a 24. Diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, todas as pessoas morrem desde o dia desde Adão, também todos ressuscitarão por causa de Cristo. Versículo 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Deus decidiu a ordem. A primícia, isto é, o Cristo primeiro,
Depois, os que são de Cristo na sua vinda, a sua segunda vinda, os verdadeiros cristãos. E depois, então, virá o fim. Virá os outros do fim. Virão os outros, após 1000 anos, na segunda ressurreição. Que a fim disso vai ser quando ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Queridos irmãos, cada um na sua ordem. Cada um na sua ordem. Deus tem um plano e este plano é explicado pelos dias santos de Deus. Por isso é que é tão importante entendermos os dias santos de Deus, para pôr esta linha de tempo para ver o que se passa e quando, e para entendermos o plano de salvação dele. E que ele não rejeitou os israelitas. Mas quem é que são os israelitas? Quem é que são os israelitas? São só os judeus? Não, por isso temos um outro guia de estudo, queridos irmãos. Um outro guia de estudo que é os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblia, que é um grande guia de estudo com quase 120 páginas, de profundo estudo bíblico acerca de quem é Israel, além dos judeus. Além dos judeus. Queridos irmãos, por isso depois diz o cumprimento da nova aliança. Podem ler em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Versículo 31. 31. Diz assim: eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Queridos irmãos, com a casa de Israel, que são as tribos de Israel, que eram as tribos dos reinos do norte, e as nações de Judá, que eram as do reino do sul. Vai firmar essa nova aliança com essas nações. Hoje em dia, a nova aliança, simplesmente, digamos assim, é uma das primícias da nova aliança, digamos assim. Porque é com aqueles poucos que são de Cristo. Mas ele vai firmar a aliança com a nação inteira. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles rejeitaram a aliança. Porquê? Porque não obedeceram a Deus. Foram rebeldes, houve desobediência e foram castigados. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus vai estabelecer esta nova aliança com os israelitas e com os judeus a um nível mundial, no mundo da amanhã. E através de Israel vai então ensinar as outras nações. Por isso vai ser pelas primícias, os primeiros em Cristo, Jesus Cristo, depois as primícias dele, seres espirituais, e debaixo deles então os israelitas, e por os israelitas vai para o mundo todo. E assim vai trazer este descanso solene mundial que é representado por esse descanso simbólico do sétimo dia. Além de simbolizar a criação física, esse descanso que aponta para a criação espiritual, o ponto final que ele está a trabalhar e que vai trabalhar nisso no sétimo milénio. No milénio a vir. Por isso, esses são simplesmente dois pontos importantes para entendermos a profecia. Porque se sabemos quem é Israel e como Deus vai trabalhar com Israel, e se entendemos os planos santos, os dias santos de Deus, que é o plano de salvação dele, depois começamos a entender, por exemplo, outras duas chaves identificadoras para aprendermos melhor a profecia bíblica. Uma delas são as duas mulheres
da Apocalipse. As duas mulheres da Apocalipse. Uma delas é a mulher simbólica da Igreja de Deus, pelo qual Deus está a trabalhar através da cabeça que é Jesus Cristo. E isso vê-se em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E nesse capítulo está a falar de uma mulher. Lê-se aqui no capítulo 12, foi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, mas mais adiante, olhando para um tempo no futuro. No versículo 13, diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. A igreja, que, ao fim de contas, a mulher que dera à luz o filho varão, tinha sido a Maria, mas através da mulher, que era este povo, que era Israel, mas depois foram dadas à mulher. Agora muda o significado aqui, que a mulher é a Igreja de Deus, porque através de Jesus Cristo veio a Igreja de Deus, e a Igreja de Deus foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. E assim foi protegida. E vê-se aqui no versículo 17, e irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o resto dessa mulher, das suas descendentes, da Igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui vê-se que há uma religião, que é a Igreja de Deus, que é representada por esta mulher, que guarda os mandamentos de Deus e que conhecem Cristo. E esses são os que Deus está a trabalhar através da Igreja de Deus, através dos apóstolos, a edificar como o corpo de Cristo, através da edificação que vem através dos apóstolos e dos ministros e dos pastores e do ensinamento, estão a ser edificadas e a crescer na unidade do Espírito de Deus. E depois há outra mulher, que é a mulher do pecado, que senta-se em cima da besta. Vê-se no Apocalipse 17. Apocalipse 17. No Apocalipse 17 está aqui uma mulher, que a grande meretriz, que sentada sobre muitas águas, e depois vê-se no versículo 3, essa mulher montada numa besta. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas. É uma mulher transbordando de abominações com as imundícias da sua prostituição. Aqui vemos uma mulher que não obedece às leis de Deus. Por isso tínhamos a outra mulher, da Apocalipse 12, que guardava os mandamentos de Deus e acreditava em Cristo. Aqui no versículo 17, no capítulo 17, vemos outra mulher que não guarda as leis de Deus, que se acha nela escrito um mistério, a Babilónia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mulher falsa, a falsa religião. E precisamos então entender a influência de Satanás, como vemos que é o Deus deste mundo, como influencia o mundo com as suas discussões e os seus argumentos enganadores para enganar o mundo, para que o mundo não veja a luz do Evangelho, da Boa Nova, da glória de Cristo a reinar em nós, como diz em 2 Coríntios 4:4. E por isso precisamos de entender quem são estas duas mulheres. Primeiro entendemos o plano de salvação. Deus vai trabalhar através de Israel, mas espiritualmente, hoje em dia no mundo, há estas duas fases, ou digamos assim, ramos de religião. Que é a religião que guarda os mandamentos de Deus e que acredita em Cristo, que é um grupo muito pequeno, é um rebanho pequeno. E a outra é a grande meretriz, que
e mãe das prostitutas e tudo, e as outras todas as religiões, e todas as outras mentiras. Está enganada. Está enganada. E ela monta a besta. E então depois, finalmente, temos a identificação de quem é a besta, que é esta continuação da estátua de Daniel 2. Em Daniel 2 fala desta estátua, da estátua que tem cabeça de ouro, que tem o peito e braços de prata, que é a persa, tem o ventre e os quadris de bronze, que tem as pernas de ferro, que tem os pés de ferro e barro, que representam 10 nações a vir. E essas 10 nações, ainda a vir, vão ser destruídas por esta pedra que destruirá a estátua completa, mas vemos que há uma continuidade da cabeça aos pés, que é a mesma estátua. É a mesma estátua. E por isso é importante vermos esta continuidade, esta imagem de quem é esta estátua, de quem são estas bestas, que são referidas em Daniel 7, e em Apocalipse 13, e Apocalipse 17. E nós temos vários sermões que já fiz, que já tenho aqui no site, que vocês podem ver. Mas, por exemplo, vocês podem também usar o Guia de Estudo Bíblico, Como Entender a Profecia Bíblica, e aí tem uma secção que explica esta estátua de Daniel. E também, como disse, podem ver vários sermões meus ou no site. Por exemplo, quem é a besta? Façam simplesmente uma busca no site, naquele retângulo ao cimo do site, onde diz, tem um sinal de uma lupa, e façam uma busca aí, quem é a besta, quem é a besta, ou a marca da besta, 666 e você, ou eventos do fim dos tempos. Isto são títulos de sermões que vocês podem buscar. Sinais identificadores da besta e do falso profeta, ou o falso profeta da Apocalipse 13. Já dei, como vê-se aqui, pelo menos 5 sermões acerca de explicar quem é a besta. Por isso não estou a descrever hoje. Mas o que quis mencionar hoje foi estes 4 sinais, chaves e identificadores para ajudar a você a entender a profecia bíblica. Se você não entende o significado do descanso solene, dos sábados, dos dias santos de Deus, que descrevem o plano de salvação dele, se você não entende que Israel não foi rejeitada, mas que Deus ainda vai usar Israel. Se você não entende quem são estas mulheres da Apocalipse, e se você não entende que esta estátua que é do sonho de Nebuchadnezzar, que é uma continuidade de um reino, depois o outro, e depois o outro, que um tomou e tomou posse do outro anterior, são parte de uma continuidade. Se você não entende estas coisas, a profecia para você fica toda misturada. E por isso, queridos irmãos, é importante lembrarmos qual é a meta. A meta é que Deus está a criar filhos de Deus. Filhas e filhos. E por isso, esse ponto final é Deus ter filhos na família dele a reinarem como reis e sacerdotes. E Deus vai usar, entretanto, Israel como uma nação física para chegar à população mundial toda, na esperança que todos cheguem ao arrependimento, mas cada um na sua ordem, na sua altura. E por isso, há uma fase de treino, uma fase de provação, e que Satanás é permitido estar a atuar, porque Deus tem este plano e permite estas dificuldades para aprendermos lições importantes na nossa vida, para sermos melhores pessoas. Porquê? Na esperança
de que vamos todos finalmente ser libertados e que a maioria das pessoas venham a chegar ao arrependimento. É como é descrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é uma escritura maravilhosa, cheia de entendimento, mas veja aqui Romanos capítulo 8, começando a ler no versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos irmãos, temos estas dificuldades, temos estes problemas, temos este período breve, comparando com a eternidade à frente de nós. Temos este período breve de provações e dificuldades. Mas isto é tudo em esperança. Esperança porque a criação vai ser comprada de volta, vai ser redimida do cativeiro desta corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sim, a criação, correntemente, está a sofrer. Mas veja, por exemplo, aqui no versículo 28. Mas sabemos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Queridos irmãos, isto tudo, ao fim de contas, vai ser para um grande e bom final, para uma grande meta que Deus tem para você e para mim e para todos nós. Para aqueles que amam a Deus, sim, porque amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito, mas cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Isto é a predestinação. A predestinação é que Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele, semelhantes a Jesus Cristo. Agora, a decisão é nossa se vamos manter fiéis ou não até ao fim. Mas isso é a predestinação. E versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está claro, ainda não estamos glorificados. Mas para Deus é como se já tivesse acontecido. Porque isto vai acontecer, é um facto. E para isso, para Ele, é realidade. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, voltem aqui a ler 2 ou 3 capítulos adiante em Romanos 11. Romanos 11. E vejam então no versículo 32. Diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Queridos irmãos, nós estamos desobedientes, estamos a viver nesta desobediência deste mundo na esperança. Mas temos que nos arrepender, temos que mudar, temos que começar a viver e obedecer às leis de Deus. Tem que haver um arrependimento. Para quê? Para Ele poder usar misericórdia para nós. Versículo 23. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Mas que grande plano de sabedoria e conhecimento que Deus tem aqui. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, isto é de Deus, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a Deus, pois, é a glória eternamente. Amém.